Oi pessoal, bom dia. Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu estou aqui para dar uma dica para vocês. Na verdade, foi uma mensagem que eu recebi de uma aluna, que é a Ana de Almeida. Ela viu um vídeo nosso aqui sobre planejamento, organização, dos estudos, e eu falo do caderno, um caderno de pesquisa. E ela me perguntou um pouco mais, eu até fiquei de conversar com ela e passar um pouco mais de instruções sobre como fazer, algumas dicas sobre como fazer esse caderno. E acabou que eu estava em tempo de aula, não tive condição de marcar. Então eu achei que podia ser interessante fazer esse vídeo falando sobre o caderno, o que eu já fiz com esse caderno ao longo dos anos, porque é uma dica que eu acho que é bem útil. Eu acredito que muitos de vocês já usem esse caderno, de laboratório, de pesquisa, mas eu gosto sempre de falar dele. Então é o seguinte, eu comecei a fazer um caderno de pesquisa quando eu estava no doutorado e mais inspirada nos colegas da biologia, que eu via que todo mundo tinha um caderninho de laboratório, todo mundo fazia as anotações no caderno, e eu observava também que alguns dos professores, eles usavam também um caderninho para as reuniões. Eu sempre usei a agenda, sempre anotei as minhas coisas em agenda, os compromissos e tudo. Obviamente usava caderno para estudar também, para anotar as coisas na aula, mas o caderno para pesquisa, ele surgiu um pouco mais tarde mesmo, lá pelo doutorado. Não lembro, talvez ele tenha surgido até na iniciação científica, agora eu não lembro mais. Mas assim, eu não tenho mais os meus cadernos daquela época e tudo, eu tenho apenas o caderno do pós-doc. Então eu me lembro muito bem, eu chegando lá no meu pós-doc, no centro de pesquisa, sendo apresentada para as pessoas, e aí a secretária que estava me levando, ela me mostrou um armário e falou assim: aqui tem todo o material de escritório, você pode pegar o que você quiser. Aí tinha um monte de cadernos, canetas, então obviamente eu peguei um caderno e aí eu comecei então a anotar todas as coisas. Então o que é o caderno de pesquisa, Ele é um caderno único, que você vai anotar como se fosse um diário mesmo, tudo que acontece na sua vida como pesquisador, como aluno de pós-graduação, de iniciação científica. Então, você vai colocar sempre a data, a data do dia que aquela anotação ocorreu, e você vai anotar as coisas importantes. O que são as coisas importantes? Os seus estudos, o que você estudou, o que você aprendeu, conceitos importantes que você descobriu, ferramentas interessantes, softwares. Você pode querer anotar ali os artigos que você leu, algum conceito importante do artigo, copiar alguma parte, algum trecho pequeno, obviamente, alguma coisa que realmente for relevante para você lembrar depois. Você pode e deve, na verdade, anotar as reuniões que você teve. Então, reuniões do grupo, ideias interessantes que apareceram, obviamente as coisas que as pessoas te pediram para fazer, para enviar, Então, eu falo sempre assim que, já ouvi, falando isso, repito, que a nossa mente, ela não serve para armazenar coisas, ela serve para ter ideias, Então o resto, que tem que ser armazenado, tem que estar anotado em algum lugar, tem que estar organizado numa ferramenta ou no caderno, porque você não vai lembrar, todas as ideias que surgirem, alguma coisa interessante que você pode fazer, uma ferramenta nova que você pode usar, você não vai guardar. Então, se você vai assistir um seminário, você pega o seu caderno, coloca a data, o nome da pessoa e anota as coisas importantes que você ouviu ali, descobriu ali, tá? Então o caderno, ele serve para tudo. Hoje eu tenho ainda, o caderno que eu uso. É esse caderninho pequenininho, mas assim, por que ele é tão pequenininho, Porque é um caderno que eu uso menos. Eu anoto aqui as coisas de reuniões e coisas que eu preciso anotar mais rápido, rabiscar mais rápido e tal, E muitas vezes a maioria das coisas importantes aqui eu passo para o computador, para uma outra ferramenta. Mas não tem problema nenhum ficar só com o caderno, você não precisa copiar tudo que está no caderno para o computador, tá? É só porque realmente eu sinto que às vezes fazer anotação de reunião no computador
me incomoda, é um pouco difícil para mim, porque precisa estar tudo organizadinho e às vezes a gente coloca no caderno coisas mais sem compromisso, anota de qualquer jeito, o que vem na cabeça e tal, né? Então, geralmente eu processo as coisas que eu anoto aqui, as coisas mais importantes viram ações, né, na minha lista de ações que eu vou fazer depois e tal, enfim. Mas voltando ao caderno, o que acontece então, né? Você pode escolher usar um caderno físico, né, de geralmente um caderno maior, porque se você for usar um caderno desse aqui vai acabar muito rápido, eu acredito, né? Eu vejo pessoas usando cadernos maiores. O meu caderno de doutorado era maior e eu usei 2 ou 3 cadernos em um ano. Eu até tenho esses cadernos ainda, mas não estão aqui em casa. Então, assim, eu sugiro um caderno um pouquinho maior, para você ter mais liberdade de anotar coisas, colar, desenhar e tal. Mas você pode fazer no computador também. Então, é uma coisa que você vai escolher o que é melhor para você, né? Se é carregar o caderno para onde você for, ou se é usar o computador, mas às vezes dependendo da internet, né, e tal. Então, eu sugiro assim, eu acho que uma ferramenta muito boa para fazer um caderno de anotações de pesquisa hoje é o Google Docs. Né? Ele é simples, básico, todo mundo vai saber usar muito bem e não tem grandes dificuldades. Então, você pode criar um documento lá e colocar o nome nele de diário, de pesquisa ou do doutorado, enfim, né? E aí você coloca o título da sua pesquisa, né? O título do seu projeto, da forma como você preferir, ou você pode colocar o ano, né? Então pode separar por ano, por bimestre, por mês, né? Acho que por mês é muito pouco. Mas caderno de anotações do doutorado, da forma como você quiser, tá? Isso aqui é o menos importante. O que eu acho importante aqui, e também se você for usar o caderninho de papel, é você ter uma ferramenta de indexação. Porque o caderno, obviamente, ele é feito para ser revisado. Então, a ideia desse caderno é você revisar uma vez por semana o que você fez, uma vez por mês voltar e dar uma olhada. Então, ele tem que ser de uma forma que você saiba onde as coisas estão. Não adianta você ter um caderno e falar assim, em algum lugar aqui eu anotei que eu fiz esse experimento, né? Aí você não vai encontrar. Então, eu tenho um índice. Esse caderno eu numero as páginas, eu tenho um índice e eu coloco lá, reunião com fulano de tal, né? Para depois eu encontrar. E nesse caderno digital aqui, você pode fazer isso de uma forma muito bem organizada, usando esses títulos aqui, né? Então, você pode colocar um título aqui e colocar, por exemplo, assim, 5/4/2021. E aí você vai descrever aqui tudo que você fez hoje. Então, por exemplo, inclusive você pode escrever o que você fez e você pode também planejar as coisas que você vai fazer no dia. Então, por exemplo, ler o artigo sobre o blast, por exemplo. Ler o artigo sobre o Custol. Tirar isso aqui, né? Por exemplo, primeira reunião com meu orientador. Você pode colocar o dia aqui, o horário, né? Mas na verdade eu recomendaria colocar isso na agenda, mas tudo bem, pode estar aqui também as ações que você vai fazer no dia, né? Por exemplo, reinstalar o meu computador Linux, por exemplo. E pronto, essas são as coisas que você pretende fazer no dia 5, tá? Então você pode fazer isso aqui. Planejamento do dia, tá? E aí, qual que é a vantagem de você usar esses títulos aqui, né? É porque você vai poder depois, quando seu caderno estiver bastante cheio de informações, você tem esse índice aqui do lado, tá? Então, isso é muito importante, tá bom? Isso aqui é muito importante. Uma coisa muito legal do Google Docs, no caso, é que você pode compartilhar. Então, você pode vir aqui, se você quiser, desejar, né? Você pode compartilhar isso aqui com outras pessoas, com seu orientador, por exemplo, tá? É óbvio que às vezes não é interessante, às vezes é uma coisa mais pessoal, né? Você não pode não querer compartilhar. Mas, como eu falo, né? A gente tem algumas experiências, né? Eu tive uma ex-aluna que eu co-orientei, que ela se mudou para outro país
e fazendo doutorado. Então a gente ficava acompanhando o diário dela. A gente fala que é o diário dela. Então ela escrevia pra gente. Então a gente via todas as coisas que ela fazia. E aí a gente tinha um código de cores aqui. Eu vinha aqui no caderno dela e escrevia assim, por exemplo, Raquel, né, para deixar claro que isso aqui tinha sido eu, e colocava aqui minhas sugestões ou respostas às dúvidas que ela tinha, né? Então aqui a gente pode usar um código de cores aqui, por exemplo, né? Para deixar comentários no diário de outra pessoa. Então, se você for um aluno de doutorado que co-orienta um aluno de mestrado, um aluno de mestrado que orienta um aluno de iniciação científica, tá? Então, eu lembro que aqui a gente tinha várias pessoas, né, que comentavam no caderno dela, né? Então, a gente tinha aqui sugestões, perguntas, e ela ia todo dia acessando e respondendo também, tá? Então, a gente pode combinar, fazer sempre esses combinados, né, de códigos de cores aqui, podem ser úteis e interessantes de usar, tá? Mas sempre o índice é muito importante, tá? Então, aqui, ó, a gente pode encontrar facilmente alguma coisa, né, que seja útil. E mais do que data, né, porque data também é uma coisa que a gente não recorda, a gente pode colocar algum evento mesmo que aconteceu. Então, por exemplo, vamos supor que no dia 5/4 eu tinha um seminário para assistir, né, assistir ao seminário X. Então, aqui eu posso deixar anotações, por exemplo, dentro aqui eu posso escolher o título 2, né, reunião com o professor fulano. Então, aqui eu posso deixar as anotações feitas durante a reunião. E eu posso anotar aqui que eu fui a um seminário, né? Então, aqui eu posso vir e colocar também seminário X, né? E dentro do seminário, anotações sobre o seminário. Tá? Então, é uma ferramenta, assim, para você anotar tudo que acontece, tudo que você faz. E tem que ser fácil depois você pesquisar. E, além disso, você tem que revisar de vez em quando, tá? Então, quando a gente revisa, uma vez por semana, por exemplo, na sexta-feira, você volta, olha o seu caderno e fala assim, deixa eu rever aqui o que eu fiz essa semana. Coisa rápida, não é mais de 10 minutos. Você vai repassando tudo que você fez aquela semana. Com isso, você pode ter ideias de coisas que você ainda precisa fazer, anotações, planejamentos que você vai fazer na semana seguinte, né? E uma vez por mês também, né? Vale a pena você... Deixa eu dar uma olhada aqui no caderno do mês, tá? E aí você vai conhecer tudo que tá ali dentro, você vai saber bem onde é que as coisas estão, você não vai ficar perdido não, isso é com certeza, tá? Bom, aqui você pode anotar diversas coisas, né? Inclusive experimentos. Então, por exemplo, usei, por exemplo, experimento com eu deixei aberto aqui HPEP Doc, é um programa, uma ferramenta, tá? Então, se você usou essa ferramenta durante o seu trabalho nesse dia, você pode vir aqui e anotar, né, como é que foi o uso dessa ferramenta, tá? Então, assim, é bem pessoal, vocês podem fazer da forma como vocês preferirem, mas, por exemplo, a ferramenta, você pode anotar o link dela, para você depois saber, né? Então, acessível no link tal. Aí você pode colocar parâmetros, né? Então, por exemplo, aqui, ó, você tanto pode anotar, né? Quanto também você pode fazer um print. Às vezes você quer fazer um print assim da tela, né? E colocar lá dentro do seu caderno. Então, você pode vir aqui, inserir uma figura, tá? Aqui ficou fora do lugar, mas eu posso colocá-la no lugar aqui. Aí, tá aqui no lugar, né? Aí, então tá aqui, parâmetros. E aí você pode colocar, por exemplo, os parâmetros que você enviou. Fiz
testes com os seguintes valores, né? Aqui, por exemplo, ele coloca uma cadeia de exemplo, né? Então, aqui você pode vir aqui copiar e colar, tá? Então, aqui você pode, por exemplo, colocar em itálico, do jeito que você preferir, né? Então, você rodou a ferramenta com estes parâmetros aqui, tá? Passei esse parâmetro e esse parâmetro, tá? Ou seja, daqui uma semana você vai olhar e vai falar assim, ah, eu rodei desse jeito, eu usei esse arquivo aqui do PDB, usei uma sequência em formato FASTA dessa forma, e aí você pode colocar alguns resultados aqui, né? Então, resultados. Por exemplo, aqui já tem um que eu já rodei, né? Já tá pronto aqui. Aí são várias escolhas que você vai, né, ter que fazer aqui. Então, por exemplo, uma coisa que você pode fazer quando você roda a ferramenta é baixar todos os resultados. Então, se você baixar todos os resultados, você pode colocar no seu Google Drive, salvar ali, né, colocar um link. Então, assim, a organização aqui é sua, tá? Você vai colocar, tá vendo aqui, eu baixei um arquivo, por exemplo, tá? Eu acredito que se eu colocar esse arquivo no meu Drive, eu consigo colocar um link para ele aqui. Eu não sei se eu arrastar aqui vai dar certo. Não vai dar certo. Mas você pode, por exemplo, colocar esse arquivo no seu Drive e colocar um link aqui, tá? Eu não vou fazer aqui agora, tá? E aí você pode fazer análises. E aí vem o seu texto mesmo aqui, tá? Você pode inserir uma tabelinha para ficar organizado, né? As conclusões que eu tirei sobre a ferramenta foram, tá? Então, todo tipo de coisa você pode anotar aqui. Você pode anotar o seu planejamento do dia, da semana, você pode anotar as reuniões que você fez, você pode anotar seminários, estudos, experimentos dessa forma aqui, colocando figuras, né? Colocando parâmetros que você usou. Obviamente que aqui eu não fiz da melhor forma organizada, assim, né? Mas cada um vai criando sua forma pessoal de organizar. Pode ser compartilhada, bem interessante, né? E inclusive leitura de papers também, né? Aí você pode criar sua própria organização, né? Copiar o abstract ali, falar, li o artigo tal, colocar algumas regiões que você marcou, tá? Então tem muitas coisas interessantes que você pode fazer, lembrando que você tem sempre que revisar. Uma ferramenta interessante que eu tenho usado é essa aqui que chama Notion. É o gosto de cada um, tá? Aqui eu coloco várias coisas, mas você pode criar páginas aqui. Então, você pode criar uma página que é o seu diário de pesquisa, da mesma forma como eu fiz ali, tá? Aí tem mil coisas que você pode enfeitar aqui, né? Colocar um ícone, tipo um caderninho, se quiser, colocar uma capa bonitinha. Assim, igual eu falo, é pessoal, porque você tem que escolher uma ferramenta que você goste, né? Uma ferramenta que seja agradável de mexer e trabalhar, que você goste de anotar as coisas ali, de ler, de revisar, né? Então, aqui, por exemplo, né? Eu criei essa página de diário de pesquisa. Eu vou tirar as minhas coisas daqui. Então, você pode configurar várias coisas nessa página aqui. Fica bem bonitinho. E aí, dentro dela, você pode criar um monte de coisa. Então, você pode criar, por exemplo, uma página só para reuniões. Eu fiz errado aqui, uma página. Só para reuniões. Você pode criar uma página só para seminários, outra para leituras. E apesar de ser uma ferramenta digital, não deixa de ser um caderno também, né? Então aqui você pode criar leituras, reuniões, seminários, protocolos,
de experimentos, tá? Fica bem organizado, você pode colocar em ordem alfabética se você quiser e tudo. E aí lá dentro você pode criar várias estruturas aqui, tá? Não só texto, mas você pode criar, por exemplo, lista de coisas a fazer, paper 1, paper 2, paper 3, aí marcando aqueles que você já leu. Você pode criar, uma outra coisa que eu uso bastante aqui, tabelas, quadros, galerias, tá? Então você pode criar galerias, por exemplo, de artigos, né? Você pode ter leitura de livros e de artigos. Aqui dentro você pode colocar artigos. Aqui é artigos já, né? Então aqui você pode colocar sobre vários assuntos, por exemplo, docking. Colocar assuntos aqui, por exemplo, dinâmica molecular, SARS-CoV-2, sabe? E aí aqui, assim, fica super organizado também, tá? Mas é muito importante você ter um esquema seu, né? Eu não deixaria de fazer uma página para o diário, que é o dia a dia mesmo, tá? Então eu colocaria sempre essa página do diário, colocaria as datas, né? Então aqui poderia ser assim, ó, página, hoje é dia 5/4/2021, e colocaria todas as coisas que você fez hoje, inclusive o planejamento, né? Esse planejamento poderia ser um título aqui, ó, planejamento, e aí vem todo o seu texto, tá? Então, igual eu tô falando, né? Não importa muito qual é a ferramenta, tá? Se você vai usar o Word mesmo, o Google Docs, um caderninho de papel, não importa. O mais importante é você ter esse hábito de escrever, porque isso te ajuda muito a organizar melhor as ideias, o que você está fazendo, o que você tem que fazer. Te ajuda a não guardar na cabeça aquelas coisas que você tem que fazer, as coisas que você fez, os detalhes de como você fez as coisas, tá? Então, simplesmente você vai depois revisar. E aí, o hábito de revisar esse material também toda semana é importante para você lembrar o que você fez, o que ainda falta fazer, o que poderia ser melhorado, quais são os desafios principais, né? E nada como o aluno que conversa com o orientador e sabe exatamente tudo que ele precisa perguntar, né? Não precisa toda hora ficar mandando um e-mail, toda hora voltar na sala do professor. Então ele já chega para a reunião com todas as coisas que ele precisa falar, perguntar, não esquece de nada, né? Então é isso, eu espero que seja útil para vocês. Eu espero que seja útil para a Ana também, que ela eu fiquei devendo para ela essa explicação. Se você usa alguma ferramenta interessante, tem alguma dica interessante sobre o uso do caderno, se você compartilha aqui alguma coisa nos comentários, se você tiver alguma coisa interessante para compartilhar, porque eu acredito que vai ser útil para muita gente, né? Porque esse tipo de caderno, independente da área que a gente trabalha, geralmente os alunos de pós-graduação fazem e os professores fazem também, tá bom? Então é isso, até o próximo, fiquem bem.